Bom, nesta questão, nós queremos analisar as alternativas e julgá-las, classificá-las como verdadeira ou falsa. É uma questão que envolve os conceitos de igualdade de vetores, norma, né? Então, vamos começar lembrando as definições. Olha só. A norma de um vetor, também chamado de comprimento, é exatamente a medida do segmento orientado. E a medida do segmento orientado, nós vimos que pode ser calculado pela distância entre os pontos. Então, aqui eu coloquei distância de P1 a P2. Poderia ser também distância de P2 a P1, porque nós vimos um teorema, um corolário, que distância de P1 a P2 é igual a distância de P2 a P1, né? É, o que diz respeito à direção, o que seria direção? Então, nós vamos comparando dois vetores, ou comparando dois segmentos orientados, segmento orientado P1, P2 e P3, P4. Eles terão a mesma direção se eles forem paralelos no sentido da geometria elementar que nós sabemos, que nós já conhecemos. Se eles são paralelos, ou seja, se eles não possuem pontos em comum, aqui nós estamos falando dos segmentos orientados. Ou se os pontos P1, P2, P3 e P4 estão sobre uma mesma reta. De uma forma intuitiva, eles têm a mesma direção se a inclinação que eles fazem com o eixo X, por exemplo, for a mesma. Aí podemos dizer que eles têm a mesma direção, tá certo? Agora, em relação ao sentido, então, comparando dois segmentos orientados, P1, P2 e P3, P4, quando é que eles têm o mesmo sentido? Então, olha só, observem aqui a definição. Eles terão o mesmo sentido. Inicialmente, se eles não estão, vamos pegar o caso onde eles não estão sobre a mesma reta. Mas para dizer, para a gente classificar dois segmentos orientados em relação ao sentido, primeiro eles precisam ter a mesma direção, tá? É necessário que eles tenham a mesma direção. Então nós temos aqui, ó, dois segmentos orientados paralelos, e se você ligar a origem do primeiro com a extremidade, com a origem do primeiro com a origem do segundo, a origem do primeiro, a extremidade do primeiro com a extremidade do segundo, estas retas que se formam, elas não podem se cruzar. Então, quando isso acontece, a gente vai falar que tem o mesmo sentido, você está apontando para o mesmo lugar, pensando dessa forma. Agora, esse segundo desenho aqui, eles não têm o mesmo sentido. E note que quando você liga a origem do primeiro com a origem do segundo, a extremidade do primeiro com a extremidade do segundo, as retas se cruzam. Então, eles estão apontando para lugares diferentes, tá certo? Então, não tem o mesmo sentido. Se os pontos estão sobre uma mesma reta, o que você faz? Você define um segmento semelhante a um deles, por exemplo, aqui nós pegamos o P3, P4 e colocamos aqui embaixo, de tal forma que ele não tenha mais interseção com P1, P2. E faça o mesmo processo de cima, liga a origem do primeiro com a origem do segundo, extremidade do primeiro com a extremidade do segundo, e as retas não podem se cruzar. Então aqui nós temos segmentos orientados com o mesmo sentido, e se por acaso eles se cruzarem quando você fizer estes tracejados, origem do primeiro com a origem do segundo, extremidade do primeiro com a extremidade do segundo, eles são de sentido diferente, tá certo? Bom, então vamos analisar. Ó. A primeira questão diz que U é igual a V. U é igual a V. Então, se U é igual a V, o que precisa acontecer? Eles precisam ter U é igual a V. Eles precisam ter o mesmo comprimento, a mesma norma, mesma direção e mesmo sentido. Então, eles têm mesma norma. Ok. Mesma direção, diz respeito à inclinação. A direção, nós vimos lá na definição que para ter a mesma direção, e tem mesmo sentido também, né? Mesmo sentido. A direção que vai garantir que eles são paralelos. Então, eles têm a mesma direção quando eles são
paralelos. Então, é uma sentença verdadeira, a primeira sentença, né? Agora, a número 2, isso aqui é a número 1. A número 2 diz o seguinte: U é paralelo a V. U é paralelo a V. Se U é paralelo a V, a gente sabe que tem a mesma direção, né? Então, U e V tem mesma direção. Certo? Ter a mesma direção significa... vamos fazer aqui um desenho. Ó. Ou eles estão sobre uma mesma reta, né? Ou eles não se interceptam. Tem várias formas disso acontecer, ó. Aqui eles não se interceptam, U e V. Se forem dessa outra maneira aqui, ó, eles também não se interceptam, U e V. Mas lá na definição de ser vetores paralelos, os pontos podem estar todos também numa mesma reta, o ponto inicial e final, né? Então, eles podem se interceptar também, tá? Então, a questão não é a questão de se interceptar ou não. É uma questão de inclinação, ter a mesma inclinação. Então, por exemplo, aqui nessa figura, eu posso ter aqui, ó, o vetor U e o outro, esse aqui, ó, começa aqui atrás, ó, e vai até aqui. E esse aqui é o vetor V, tá apontando para o mesmo lado, ou seja, tem também o mesmo sentido. Mas poderiam também ser de sentidos diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho o vetor U e aqui, ó, sobre ele, mais vindo para cá, eu tenho o vetor V, certo? Até dizendo ali que os vetores são iguais. Se são paralelos, consequentemente são iguais. Não são, né? Porque para ser igual, além de ter a mesma direção, ainda tem que ter a mesma norma e mesmo sentido. Não basta ter só a mesma direção, né? Então é uma questão falsa. Agora, o número 3 diz o seguinte: se os vetores são iguais, você sabe que são iguais. Então, se são iguais, já tem que vir na mente essas três situações aqui. Tem a mesma norma, a mesma direção e o mesmo sentido. E ele está dizendo que os vetores possuem a mesma norma. Então, é verdade, né? Se são iguais, a norma de U coincide com a norma de V, assim como a direção e o sentido, certo? E na número 4, nós temos que a norma dos vetores é a mesma. Norma de U é igual à norma de V. Tente, quando você for resolver os exercícios, imaginar. Então, ó, aqui eu tenho dois vetores com a mesma norma. Nós podemos ter dois vetores com a mesma norma de formas tão diversas. Olha só, esse aqui é o vetor U, coloquei com 2 centímetros. Aqui eu tenho outro vetor de 2 centímetros. Aqui eu tenho outro vetor de 2 centímetros. Então, tem infinitas maneiras de você ter vetores com a mesma norma, né? Então, o fato de terem a mesma norma não garante que os vetores sejam iguais, porque apenas uma das condições aqui da definição de igualdade está sendo atendida. Ainda tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido. Tá certo, pessoal?